Antes de abrirmos a palavra, vamos ficar sentados nesse momento. Antes de lermos o texto que deverá guiar a nossa reflexão, nossa busca espiritual em 2016, eu preciso fazer duas observações sobre a mensagem. Primeiro, vocês talvez estejam vendo algo que não é comum, talvez há uns 20 anos na minha vida, que é ter o sermão escrito. Vocês entenderão daqui a pouco por quê. A segunda questão é que nós vamos ler o texto e devido a complexidade do que Deus colocou no meu coração para tratar com vocês, eu precisei tratar algumas questões primeiro na minha vida. Normalmente, quando eu vou fazer uma exposição, eu observo o texto ou hebraico ou grego e comparo o que as traduções dizem. Mas o que nós vamos ver como desafio, para mim, talvez o maior desafio que eu tenha como expositor bíblico, me obrigou a debruçar um tempo sobre o texto grego para fazer a minha própria tradução. Então, o que eu vou ler como texto para vocês é uma tradução pessoal, e aí talvez você veja algumas diferenças na sua tradução, e você vai entender por que todas essas duas coisas tão logo comecemos a exposição. Tendo feito essa observação, eu convido a ficar em pé. Tomarmos a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Versículos 1 a 4. A tradução do texto que eu fiz diz assim: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais, nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as promessas que Deus havia prometido ao seu povo, por meio de quem também criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória, expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas com sua palavra de poder. Depois de realizar o rito de purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos dá. Para lermos a Tua palavra, meditarmos nela, sermos instruídos e desafiados. Ajuda-me, Senhor. De uma forma muito especial, eu peço que o Senhor me ajude nessas exposições que serão feitas nessa igreja. Que Teu Espírito nos seja enviado de forma especial, não somente para aclarar a nossa mente sobre estas verdades, mas também nos ajudar a entender
de que forma essas verdades são importantes para o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Deus, diáconos, quero um copo com água. Primeiro, eu estou feliz em ter meu amigo aqui, o Zé Roberto, hoje à noite. Pastor Zé Roberto, além de pastor, é um teólogo e muito competente em grego. Posteriormente, eu quero discutir com ele a minha tradução sobre algumas questões aqui. Anualmente, irmãos, dia 31, nós temos feito isso já aproximadamente há uns 5 anos. Toda véspera de virada de ano, nossa igreja ela é desafiada de uma forma bíblica a viver o ano que está para se iniciar de uma forma que nós sejamos agradáveis a Deus. Às vezes as pessoas me perguntam como é que isso se processa na minha cabeça, como é que eu escolho esses temas ou alguma coisa assim. Eu, na verdade, escolho os temas a partir dos textos bíblicos que eu leio ao longo do ano e que são relevantes na minha vida. São textos que se tornam um desafio pessoal para a minha própria vida. Depois que esses textos são compreendidos como um desafio pessoal, então eu procuro olhar para a igreja e ver se isso é uma realidade, uma necessidade da igreja, ou se essa é uma necessidade minha. E então, normalmente eu oro. Algumas pessoas acham que eu não oro. E acham que eu sou cético às vezes. Eu procuro discernir aquilo que Deus quer que seja o nosso desafio, a instrução para o ano seguinte. Às vezes esses sermões duram meses. Os irmãos vão lembrar 5 anos atrás, talvez quando a gente começou o primeiro, durou em média 5 meses, 6 meses, às vezes dura o ano todo. Esses últimos 3 anos têm durado o ano todo. Mas não é uma máxima. Ao longo desses últimos anos eu tenho procurado pregar e estimular a igreja a um viver prático da vontade de Deus. O que Deus requer da sua vida, da minha vida, num viver prático. Isso tem sido a tônica de todos os sermões, desde que eu tenho feito exposições de desafios espirituais para a nossa igreja. Todavia, nesse ano, quando eu procurava discernir o que deveria ser o nosso desafio, eu me deparei com uma situação muito inusitada na minha vida. Diante de mim estava o temor e o medo. O temor talvez não seja difícil para você entender, porque todas as vezes que nós temos que expor a palavra de Deus, isso exige de nós um extremo compromisso com a verdade de Deus. Sob a pena de conduzirmos o seu povo ao engano e sermos punidos severamente pelo próprio Deus por anunciarmos mentiras em seu nome. Paulo nos lembra disso de uma forma muito clara em 1 Coríntios 3, versículos 10 a 17. É muito sério o papel daquele que expõe a Escritura, porque se ele ensinar uma mentira, se ele ensinar o que Deus não disse, Paulo diz, olha, tem alguns que ainda vão entrar no céu, mas passando pelo fogo, dizendo que Deus vai ter um momento de ira e conserto com esse pastor. O escritor de Hebreus nos lembra que, no capítulo 13, os pastores devem zelar naquilo que instrui, para que eles prestem conta diante de Deus, não gemendo pela sua própria vida. Indicando de novo que há uma ira de Deus contra aqueles que pregam, tomam a palavra e ensinam o que não é bíblico, por não terem se debruçado tempo suficiente para entendê-lo. Então, nesse sentido, o temor sempre houve na minha vida, mas esse ano realmente
a ideia do temor é mais forte para mim. Agora, o que para mim é mais inusitado nesse tempo todo que eu tenho pensado sobre essas exposições é o medo. É isso mesmo que você está ouvindo, o medo. Eu não sei como é que chama aquele aparelhinho que cardiologista põe para ouvir o coração. Como é que é? Estetoscópio. Se você pudesse colocar um estetoscópio agora no meu coração, você ia entender como está a batida cardíaca aqui. E eu não estou brincando com você. Eu imaginava que seria isso mais ou menos quando eu subisse ao púlpito hoje. Porque eu tenho tentado não pregar esse assunto. Desde que o Senhor tornou claro isso, qual o assunto que eu precisava pregar, eu vou dizer para você, eu já tentei mudar esse sermão várias vezes. Por medo de pregar. Sempre que acontecia alguma coisa na igreja, eu dizia, tá vendo, não é para pregar sobre isso. Isso que aconteceu na igreja porque Deus quer que eu pregue sobre isso. Aí eu mudava o texto, ia lá meditar, e quando eu começava a meditar, eu dizia, não é isso. Aí acontecia alguma coisa no aconselhamento bíblico, olha, a igreja está precisando ouvir falar sobre isso. Aí eu procurava um texto para tentar meditar, e quando eu ia começar de novo, meu coração se entristecia, porque na verdade eu sabia que o que eu estava tentando fazer era fugir daquilo que o Senhor já havia colocado no meu coração. E de tanto que eu tentei não pregar essa série, eu preciso confessar a você, quando eu cheguei aqui, que eu parei o carro ali, eu ainda me perguntei, você tem certeza que você quer pregar sobre isso? De tanto que eu tentei fugir, eu precisei parar um dia para examinar o meu coração, entender por que eu estava com medo desse assunto. E sinceramente, uma das coisas mais horríveis que tem é a gente ter que examinar o coração. Provavelmente, quando a gente se depara com medo, com alguma questão que paralisa a nossa vida, a gente vai encontrar alguns pecados que a gente não quer enxergar. Quando eu comecei esse exame do meu coração, a primeira coisa que eu percebi é que meu medo girava em torno de um problema básico. O que eu tenho que expor para vocês esse ano é alguma coisa que não é palpitante. Não é algo que eu anunciar para você, você vai dizer, puxa, que desafio. Ele é palpitante para mim. Quando eu entendi essa questão esse ano, ali em São Luís, na primeira vez que eu fui fazer a exposição de Hebreus para eles, quando aquilo ardeu no meu coração e palpitou no meu coração, eu disse, mas isso para a igreja? Isso é coisa de teólogo. O teólogo é que se empolga com esses negócios. E na verdade, por que isso se tornou importante para o meu coração? Por uma questão simples. Eu sou conhecido como um pregador que prega acaloradamente. Gesticula, grita. Ter que expor o assunto desse ano vai colocar em xeque a minha eloquência. Porque não é algo que vai palpitar você de imediato. Então, quando eu examinava meu coração, vendo que isso não era algo que palpitava o coração das pessoas, foi triste ver que eu estava fugindo, porque eu era um homem tolo, e de alguma forma acreditava que Deus precisava da minha eloquência
para tornar conhecida a vontade dele. É assim que muitos pregadores se veem. Eles acham que Deus precisa que eles sejam eloquentes. Porque aí o pessoal vai entender, vai se converter, E esse assunto é difícil expor com eloquência, com forma calorada. Foi triste ver isso dentro do meu coração. Mas quando você pensa que desgraça pouco é bobagem, você descobre mais um outro pecado. Enquanto eu examinava esse medo de expor esse texto de Hebreus, eu pude constatar a minha profunda ignorância sobre o tema que Deus requer que eu exponha a vocês nesse ano. E eu não estou falando isso para vocês para fazer média. Entenda, na verdade eu sou capaz de falar sobre os vários tópicos que envolvem esse assunto. Eu sou capaz de passar 1 hora, 2 horas com você falando desses tópicos que estão envolvidos aqui. Mas o que foi duro é perceber que o meu medo era porque, ainda que eu fosse capaz de falar sobre todos os tópicos que envolvem, eu os falaria de forma superficial. Sem entendimento de fato daquilo que eu estava falando. E aí quando você se depara com a sua própria ignorância, você só tem 2 caminhos. Ou você foge para não ser exposto na sua ignorância ou na sua superficialidade, ou você estuda mais. Talvez eu não tenha pregado em toda a minha vida, literalmente, são 20 anos de pastorado que eu completei esse ano, nenhum sermão que exija tanto de mim como essa série de sermões. Porque ela envolve essa minha ignorância pessoal, minha superficialidade sobre esse assunto. E aí quando você percebe isso, aí você descobre uma outra tolice no seu coração, um outro pecado. A tolice humana de querer aparentar para os outros um domínio sobre tudo que a Bíblia diz. Na verdade, eu estava com medo, e preciso dizer a vocês, ainda estou com medo. E não é por causa de vocês, e não é por causa da mensagem. Você está entendendo por que meu medo? Porque muitos me tomam como uma enciclopédia teológica, e isso vai expor minhas próprias superficialidades. E nós não gostamos de ser vistos assim. Nós gostamos de ser admirados pelo conhecimento que nós temos. Então eu me vi temeroso de demonstrar essa superficialidade diante da igreja e ouvir comentários negativos sobre as exposições, do tipo, talvez o pastor tenha perdido o espírito, viu? O pastor está sem fogo. Me lembro quando eu pastoreava em Tietê, nós recebemos um convite de aniversário de uma igreja da Assembleia de Deus perto da nossa igreja. E eu levei o convite para os irmãos da igreja irem ao aniversário, e a igreja foi no sábado, e tinha uma irmã, esposa de um presbítero, que era muito tranquila, muito simples, às vezes até meio aérea com algumas coisas. E aí o pregador estava empolgado lá, e aí bem típico do meio pentecostal, que ele olhou para os irmãos assim, olha para o irmão que está do seu lado, pergunta aí se tem fogo. E aí o que estava do lado dela perguntou, irmão, tem fogo? Não, eu não fumo. Então talvez alguns irmãos vão olhar e dizer assim, acho que o pastor está sem fogo. E o que é triste é você perceber que novamente você está lidando com o seu orgulho. Você perceber que você está tentando sustentar uma pseudo-intelectualidade que agora é desafiada por um assunto que você não domina. Por fim, o que eu descobri sobre meu medo é que ele brotava da minha própria incapacidade de pensar sobre as questões práticas desse tema.
Então eu já estou te dizendo, esse assunto por si só ele não é prático. E aí isso me lembra quando eu estudava no seminário presbiteriano. E nós tínhamos o famigerado sermão de prova, em que eu tive que pregar para toda a congregação do seminário, assim que chamava, né, Zé? O Zé foi professor do seminário presbiteriano lá de Campinas, mas não chegou a ser meu professor. Foi uma pena, eu ouvia falar muito bem dele na época. E eu estava lá pregando, empolgado, animado, e tinha uns colegas que ficavam bem na frente. Eu já contei isso a vocês, e quando eu estava lá empolgado, eles olhando, fazendo aquela cara de admiração. E como eu conhecia as figurinhas, eu disse, esses caras estão aprontando alguma. Porque normalmente eles não estariam interessados no que eu estou falando. E aí não deu outro, né? Quando eu estava a uma certa altura do sermão, eles levantaram um cartazinho que só eu conseguia ver, porque eu estava na segunda fileira, com a pergunta assim, e daí? Talvez essa seja a minha pergunta e a pergunta que você vai ter ao longo de vários sermões. Sim, e daí? Porque o assunto não é de natureza em si prática. É um assunto que conduz à prática. O que isso significa? Que vai exigir de mim também pensar qual a implicação disso para o nosso dia a dia. E quando eu me deparei com essa situação, eu realmente me senti um incapacitado, um homem incapaz. Eu senti o medo de terminar os sermões e ver na cara de cada um de vocês a mesma pergunta. E daí, poxa? O que é triste? É que de novo eu estou diante do meu orgulho. Estou diante do pecado, da necessidade de ser admirado pela exposição que eu fiz. Então acho que está dando para vocês entenderem por que é o meu medo. É um medo carregado de pecados pessoais. É por essa razão então que eu decidi introduzir o nosso desafio espiritual por meio da confissão dos meus próprios pecados. Para que o meu coração ele possa ficar em paz diante de Deus. De que a despeito de eu ter tentado fugir desse assunto várias vezes, ainda que com esses medos e os pecados que me envolvem, eu consegui subir aqui e dizer, é isso aqui mesmo, e seja o que Deus quiser. Por outro lado, eu também sou grato a Deus por ter conseguido chegar aqui, porque se isso envolve uma ignorância pessoal, e aquilo que eu julgo ser minha superficialidade sobre esse assunto, essa série de sermões vai me dar a oportunidade de crescer junto com vocês. Vai me dar a oportunidade de tentar sair um pouco da minha ignorância e superficialidade sobre isso. Eu tenho entendido que esse sermão nasce de uma própria necessidade pessoal, profunda, de compreender duas perguntas. E essas são as duas perguntas que vão nos acompanhar ao longo dessas exposições. Quem é Jesus? Você entendeu que isso me empolga? Eu não vi ninguém baixar a cabeça agora. Puxa, vai ser paulado esse ano. Eu não empolga por quê? Porque nós realmente achamos que sabemos tudo sobre ele. E quando eu me debrucei sobre essa passagem de Hebreus, preparando as aulas lá para São Luís, eu vi que era muito grande o entendimento que esse texto dá e que eu realmente não o alcançava. E como eu estou convencido que esse é um problema da nossa geração, e com toda certeza um problema da nossa igreja, eu tenho ouvido algumas questões da boca de vocês sobre Jesus, que eu digo, acho que o irmão foi mal discipulado. Eu acho que a irmã foi má discipulada. A outra pergunta
essa é mais dura, o que isso significa para a minha vida prática? Saber quem Ele é, o que significa para a minha vida prática? Talvez o homem que me ajudou a pensar um pouco sobre esses desafios, na verdade, imputo a ele a responsabilidade disso, chama-se Jay Adams. Jay Adams escreveu um livro que ainda não está em português, me parece que alguma editora comprou recentemente o direito de publicação, chamado A Theology of Christian Counseling, More Than Redemption. Um aconselhamento, uma teologia do aconselhamento cristão, mais do que redenção. E o que Jay Adams faz ali é uma coisa que eu nunca vi nenhum teólogo fazer. Eu tenho esse livro lá em casa e fico impressionado quando eu leio algumas coisas dele lá. Ele pega questões teológicas complexas, expõe e diz: sabe o que isso tem a ver com a sua vida? É isso aqui. O problema é que eu não sou Jay Adams. E isso me obriga, me impõe a responsabilidade de pensar sobre questões práticas, sobre essas questões, quem é Jesus e o que isso de fato significa para a nossa vida. Essa inquietação em torno dessa pergunta, na verdade ela teve início há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, quando eu li o livro do Dr. Michael Horton chamado Cristianismo Sem Cristo. Olha o título do livro. Cristianismo Sem Cristo. É um livro para arrebentar todo o nosso conceito de igreja evangélica atual. Nesse livro, Michael Horton mostra o retrato do novo Cristo que tem sido pregado nas igrejas e a consequente mensagem do evangelho distorcida que as igrejas também têm pregado nos dias que vivemos. Igrejas hoje se dizem cristãs. Só Cristo não está presente nessa palavra. Se dizem evangélicas. E o evangelho não está presente. Eu lembro quando eu li esse livro do Horton, eu disse: cara, que análise fantástica que esse cara está fazendo. Na verdade, Horton é um homem muito profundo. Eu não lembro de ter lido nenhum livro dele que ele não tenha sido profundo, que ele tenha me ajudado a ir além do meu próprio entendimento. O problema é que a gente tem aquela prática maligna de ler ou ouvir certas coisas e dizer: olha, a igreja está precisando ouvir isso. E só esse ano, meditando nesse texto de Hebreus, fazendo a preparação para as exposições de São Luís, foi que eu vi que, ainda que eu não esteja enquadrado naquele grupo que o Horton fala, eu também não tenho a profundidade do Cristo que ele anuncia. Um Cristo bíblico. Então aquilo foi inquietante quando eu li lá atrás, e esse ano eu me deparo com essa situação em Hebreus. Um outro livro que foi importante para mim foi um livro do Dr. Peter Jones, chamado Falsa Identidade. Nesse livro, o Peter Jones mostra que, apesar das igrejas usarem o nome de Jesus, com certeza a fé cristã não tem falado do verdadeiro Cristo, mas de uma réplica falsa, sem valor, prostituída do nosso Redentor. Alguns anos atrás, uma pesquisa feita em São Paulo, pelo Núcleo de Ciências da Religião do Mackenzie, mostrou que aproximadamente 90% da pregação evangélica das igrejas em São Paulo, e eu não estou falando de igrejas pentecostais e neopentecostais, eu estou falando de todas, isso inclui as igrejas históricas, presbiterianas, batistas, metodistas, porque eles fizeram uma pesquisa ampla. Aproximadamente 90% da pregação evangélica em São Paulo, ela é gnóstica.
Uma heresia braba do início do segundo século, que tentou entrar na vida da igreja e que construiu a imagem de um falso Cristo para ser adorado. Então Peter Jones levanta essa questão para dizer, na verdade, o Cristo que está nas igrejas hoje não é o Cristo das Escrituras, é um Cristo gnóstico. Por isso essa pregação da igreja sobre o Cristo é uma réplica falsa de Cristo. É uma réplica sem valor, é uma réplica prostituída do nosso Redentor. Esse livro do Peter Jones também foi impactante para mim. Mas um livro também muito impactante para mim foi o livro do Dr. Harold Bloom. Harold Bloom não é um cristão. Ele é um agnóstico. É aquele cara que, para ele, você pode acreditar no que você quiser. Esse cara é um crítico literário muito conhecido na academia. E ele escreveu um livro chamado The American Religion, a religião americana, onde ele afirma algo assustador, porém verdadeiro, infelizmente, e que se aplica a todos nós no mundo todo. Harold Bloom disse: o Cristo do século XXI já não é realmente nem mesmo uma pessoa histórica distinta, mas tornou-se uma experiência pessoal para o cristão americano, muito claramente para os evangélicos. Você entende? A ideia do Cristo encarnado, a ideia do Deus que se fez homem, não é mais a ideia que as igrejas têm anunciado. Ele virou uma espécie de experiência pessoal e não mais uma pessoa. Nós não falamos mais do nosso relacionamento com Ele. Nós falamos do poder dele. Nós dizemos: em nome de Jesus, tal coisa. O Senhor Jesus te repreenda. Mas nós não falamos mais do Cristo histórico, com quem nós nos relacionamos. Ele virou apenas uma experiência. Alguma coisa quase que uma força. Michael Horton descreve essa busca da experiência com o Cristo pessoal em detrimento do Cristo histórico, dizendo algo também muito relevante. Ele diz que o Jesus dos nossos dias foi vestido como um CEO. Sabe aqueles caras executivos que andam para cima e para baixo, né, tendo que cuidar e administrar de tudo? Horton diz: a igreja vestiu Jesus como se ele fosse um CEO, um treinador de vida, um guerreiro de cultura, um revolucionário político, um copiloto, um companheiro de sofrimento, um exemplo moral e parceiro na realização dos nossos sonhos pessoais e sociais. Nenhuma dessas afirmações é verdadeira. Mas é isso que as igrejas estão pregando. O que mostra que ele não é mais o Cristo que está na Escritura. E muitos de nós, por causa da nossa cultura, nós estamos impregnados. Muitos de nós estão impregnados dessa mentalidade de que Jesus existe para resolver os seus problemas, para te dar vitória, para fazer o que você quer. Ele só não está aí para que você se submeta a ele. Ele só não existe para que você se prostre humildemente diante dele. Essas leituras do Horton, Peter Jones, Harold Bloom, e algumas constatações que eu tenho feito como pastor, como professor de teologia, como conselheiro bíblico, me fizeram ver a relevância desse tema. Eu tenho ouvido assustado a algumas perguntas que eu digo: meu Deus, eu não acredito que a pessoa está me perguntando isso. Eu sou muito grato a Deus, porque eu já superei um pouco a minha impaciência com perguntas tolas. Meus alunos na época da faculdade evangélica me deram um apelido muito carinhoso. Assim, lá veio o professor Cavalo.
Quando saiu uma pergunta tola, a patada era certa. Fred foi meu aluno na faculdade evangélica e a turma dele foi que criou esse negócio, que pegou na faculdade. E aí eu não tenho dificuldade com as brincadeiras, e mesmo que elas sejam uma reprimenda ao meu comportamento. E aí, como eles perceberam isso, às vezes eu dava uma patada no aluno e ele já fazia assim. Hoje eu estou mais paciente. E não é porque eu tenho feito esforço, é porque eu tenho visto de fato o Senhor transformar isso na minha vida. Não é porque eu conto até 10 como manda a psicologia. É porque eu tenho visto Cristo tratar isso no meu coração. Mas eu tenho ouvido algumas perguntas, irmãos, que... dá-me mais graça, Senhor. Perguntas do tipo... Um aluno, há uns anos atrás, me perguntou: pastor, o senhor sabe qual é o sobrenome de Jesus? Eu respondi que Jesus não tinha sobrenome. E aquele aluno olhou para mim e disse assim: como não? Parece que o senhor não lê a Bíblia, ou o senhor não entende a Bíblia. O sobrenome dele está claro lá, é Cristo. Um outro aluno me fez essa mesma pergunta e disse para mim que o sobrenome dele era Nazareno. Eu acho que ele confundiu com aquele personagem do Chico Anísio, Nazareno, lembra? Que era assim, Nazareno, calado! Acho que ele confundiu e achou que isso era sobrenome. E são pessoas crentes, com tolices. Numa outra ocasião eu conversava com uma senhora amiga minha, que era católica, uma mulher muito culta, e ela me dizia que ela não entendia por que nós, evangélicos, tínhamos problemas com a adoração a Maria, a mediação a Maria, e ela também não entendia essa nossa insistência no solos Cristo, visto que Jesus era apenas um homem. Eu olhei para aquela mulher e disse: ele não é apenas um homem. Ele é o Filho de Deus. Então ela olhou para mim e disse: sim, um Filho de Deus como eu e você o somos. Ao longo desses anos eu tenho ouvido não somente esse tipo de coisa, mas ensinamentos próximos, se não totalmente blasfemos sobre Jesus. Ensinamentos saindo da boca das pessoas que se dizem crentes convertidas, que eu digo: Senhor, quem é o Cristo que essa pessoa conheceu? Numa ocasião eu ouvi uma pessoa dizer que Jesus era um homem e que por causa disso ele tinha pecado como nós. Se você ler a obra de Charles Finney, Teologia Sistemática, um dos caras que mais influenciou o evangelismo, o avivamento nas igrejas pentecostais, Finney diz com todas as letras que Jesus não morreu para perdoar os nossos pecados. Ele apenas morreu para nos mostrar o caminho para que nós alcançássemos a nossa própria salvação. Charles Finney diz que o ensino da doutrina da expiação vicária ou da morte substitutiva de Jesus na cruz em nosso lugar, ela não é bíblica. E é por isso que tem um monte de crente hoje que acha que alcança a sua salvação. Porque ele não entende direito quem é Jesus, nem, muito menos, o que é que Jesus fez, e aí ele acha que ele tem o poder de se salvar. Ele paga o preço da sua salvação. Há uns anos atrás eu fui convidado para dar aula aqui em Brasília, eu morava em São Paulo, num programa de treinamento de missionários. E eu vinha para tratar com os missionários algumas questões práticas da veracidade, autenticidade do texto bíblico.
E eu lembro que quando eu entrei na questão da ressurreição física de Jesus, ele ter ressuscitado fisicamente, um dos candidatos a missionário olhou para mim e disse assim: pastor, não, isso aí é apenas uma proclamação espiritual. Não tem ressurreição física. Graças a Deus esse rapaz entendeu. Com certeza ele não foi para o campo missionário ensinando isso. Mas se você acha isso um absurdo, um dos maiores missionários do século XX, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer, era também um baita de um teólogo sobre essa questão de Jesus e que dizia que ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Bom, eu agradeço a Deus de ter evitado talvez um Albert Schweitzer no campo missionário. Se não bastasse tudo isso, a internet tem propagado mentiras e mais mentiras sobre a pesquisa do Jesus histórico. E muitos crentes frustrados com a sua fé, são crentes frustrados com a vida, crentes medíocres no conhecimento do Senhor, eles acabam acreditando, sem estudarem com profundidade o que eles veem, leem ou ouvem. Passa um documentário lá no NetGeo, passa um documentário no History Channel, o cara, ele vai na internet, vai lá no YouTube, vê um documentário ridículo chamado Zeitgeist, e ele diz, não me contaram quem era Jesus de fato. Esse documentário, Zeitgeist, ele diz que na verdade a identidade de Jesus que foi ensinada nos evangelhos nada mais é do que uma colcha de retalho de mitos pagãos. Os evangelistas pegaram vários mitos da sua época, fizeram recortes, construíram uma imagem de Jesus, uma imagem principalmente baseada nos mitos de Horus e Mitra. Você sabe o que é mais triste? É que essas pessoas não se dão o trabalho nem de pesquisarem no seu próprio local de pesquisa, que é o YouTube. No mesmo YouTube há um documentário feito por especialista da pesquisa do Jesus histórico, chamado Zeitgeist Desmascarado, em que eles têm quase 2 horas de documentário pontuando ponto a ponto os mitos pagãos e dizendo isso não tem nada a ver com o testemunho de Jesus. E aí não é eu acho ou não acho, são fontes e citações de fontes. O pastor já citava comigo em Araraquara esse ano, quando eu fui dar o curso de ídolos do coração, e um rapaz interrompeu boa parte do meu curso, porque ele havia assistido essa porcaria do Zeitgeist, e ele estava lá crente que o ensinamento de Jesus era um ensinamento retirado dos mitos pagãos. E esse rapaz tinha exatamente, porque eu conheço acho um pouco a história dele, o perfil do crente frustrado, o crente decepcionado, que precisa agora desacreditar de tudo. E aí qualquer porcaria que cai na mão dele que o ajude a desacreditar, ele aceita sem questionamento. Por fim, nessa confusão sobre quem é Jesus, eu ainda tenho que lidar com crentes. Entenda? Eu estou dizendo crentes, não nascidos de novo. Não é a mesma coisa. O fato de você ser crente não quer dizer que você vai para o céu. Você pode ter certeza que vão ter muitos crentes no inferno. Você só vai encontrar no céu pessoas que foram regeneradas, nascidas de novo. Então tem muito crente que se empolga com a sua fé inicial, aí ele se matricula numa faculdade de teologia liberal, e aí eles começam a ouvir e aprender sobre a pesquisa liberal do Jesus histórico. E aí depois eles chegam assustados nas suas igrejas dizendo, mentiram para mim, esse Jesus da Bíblia não existe. Eu já vi muito disso. O tempo que eu tenho de pastorado, 20 anos, eu tenho de sala de aula em teologia. Então você vê que eu tenho muitas histórias.
de sala de aula. Já vi muita coisa em sala de aula. Eu comecei a minha carreira como professor de teologia com 22 anos. Eu ia completar 23. E aí, eu ainda tenho que ouvir pessoas da igreja quando vem esses casos, esse tipo de caso, pessoas da igreja que chegam para mim, não a nossa aqui é mais tranquila. As pessoas que dizem, olha pastor, eu não estudo teologia, porque a teologia esfria a fé e nos afasta de Deus. Eu sou grato a Deus pela CB. Eu sou grato a Deus pelos professores que a faculdade tem. Porque nossos alunos têm aprendido, e nós temos visto na vida de alunos isso, que a teologia, que de fato é bíblica, ela não esfria a nossa relação com Deus. Ela não nos afasta de Deus. Antes, pelo contrário, ela aprofunda a nossa fé e ela aprofunda a nossa relação com Deus. Numa época em que proliferam as igrejas neopentecostais que anunciam um falso Cristo, não há uma única igreja neopentecostal que anuncie o Cristo bíblico. Se você é membro de alguma igreja neopentecostal ou já foi, provavelmente você está contaminado por um monte de mentiras sobre quem é Jesus. Numa época em que essas igrejas proliferam, numa época em que mentiras se proliferam atacando o Senhor, numa época em que o nosso discipulado não contempla o entendimento do ser de Cristo, numa época em que nós somos superficiais sobre as profundas verdades que as Escrituras nos ensinam sobre Jesus, numa época em que nos apegamos ao pragmatismo, querendo saber para que serve tal conhecimento, desprezando com isso os fundamentos que movem uma prática consistente e agradável a Deus, onde é mais fácil eu falar para você sobre o coração, os seus conflitos, os seus pecados, até porque sobre os pecados eu compreendo bem eles na minha vida. Numa época como essa, eu fui desafiado a expor para vocês esse ano. Desafiado por Deus e a sua palavra a sair da minha própria superficialidade. Eu fui desafiado a examinar melhor a minha própria confissão sobre Jesus, juntamente com a nossa igreja. Eu quero que você entenda, sinceramente, eu ainda estou com medo de falar sobre isso. Você já entendeu que é por causa da minha própria ignorância, da minha própria superficialidade sobre esse assunto. Mas eu também compreendo que eu preciso avançar para um entendimento melhor de quem é o meu Senhor. Quem é aquele a quem eu sirvo? Quem Ele é e quais são as implicações dessas verdades para o meu viver diante de Deus. Por isso eu quero te oferecer algumas razões. Se isso não é palpitante para você, pelo menos algumas razões para que você não perca esta série de exposições que começamos hoje. Primeiro, nós precisamos lembrar que Jesus ele é o eixo interpretativo da história. Gênesis 3,15. Após Adão e Eva verem pecado e a maldição do pecado ter chegado à humanidade, Deus nos prometeu um Cristo. Cristo não é sobrenome. Nós vamos ter que entender esse conceito. Paulo diz que todo fundamento repousa nessa ideia do Cristo. Então Deus em Gênesis 3,15 prometeu um Cristo, ou seja, um Messias, alguém que seria enviado por Deus para reconciliar o homem e a história com o seu Criador. É por isso que Paulo diz então que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. 2 Coríntios 5,19. Fora de Jesus, a história humana não faz sentido. E à medida que você começar a entender de fato quem Ele é biblicamente, você não vai mais conseguir pensar a história, o teu dia a dia, o teu levantar, toda a tua existência fora dele. Você vai entender que não faz sentido a vida se Ele não estiver presente
porque Ele é o eixo de toda a história. Por não entendermos isso, nós nos tornamos como barcos à deriva, em meio à tempestade de um mundo cada vez mais louco e sem direção, sem um porto seguro para atracar. Uma segunda razão para que nós nos debrucemos sobre o conhecimento de Jesus é que Ele é o eixo central da história da salvação. O que nós chamamos na teologia de Heiliger Hirte é um termo técnico que estudantes de teologia leem e ouvem para dizer Ele é o eixo central da salvação. Em outras palavras, fora dele não há salvação. Orígenes uma vez usou a expressão fora da igreja não há salvação. Mas ele não estava tentando dizer que é a igreja que nos dá salvação. Ele estava tentando dizer que a igreja é aquela que proclama Cristo, o Salvador. Por isso, fora da igreja não haveria salvação. Então a igreja católica veio, retirou do contexto a frase de Orígenes e disse, fora da igreja, entre católica romana, não há salvação. Mas essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que fora da pessoa de Jesus Cristo não há salvação. Fora dele não há salvação para os homens que se encontram perdidos e condenados sob a poderosa ira de Deus. Todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. Deus não nos ama por natureza. Ele só é capaz de nos amar por meio do Filho dele. Por isso, João, o seu Evangelho, capítulo 3, versículo 36, ele diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você entende qual é o estado dos homens? Se não há o Filho, não é que Deus vai mandar a ira dele. Se não há o Filho, a ira dele permanece, porque ela já estava lá. Os homens nascem debaixo da ira de Deus. E se eu não entender quem é Jesus e o que Ele fez, eu não posso entender o plano de Deus para que eu seja redimido da minha condenação. Uma terceira razão diz respeito à verdade. Nós vivemos num mundo carente de absolutos. A principal característica da pós-modernidade é o relativismo. Assim cada um crê no que quer. E esse relativismo a gente vê que chegou na igreja. E não chegou agora, já faz um bom tempo. Nós percebemos esse relativismo quando a gente ouve frases do tipo, pastor, esta é a sua interpretação. Tem outros. Pastor, a Bíblia tem várias interpretações. E o que isso significa? Cada um escolhe a que for mais conveniente para si. Não há uma preocupação com a verdade, mas com a verdade que é conveniente, é o relativismo. Quando nós conhecemos a Jesus de fato, sabemos quem Ele é de fato, nós descobrimos que a verdade não é um silogismo humano, que a verdade não é uma especulação aleatória, que a verdade não é uma elucubração em torno de sentimentos. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais clara se torna a verdade para nós, pois Ele é a encarnação da própria verdade. Foi por isso que Ele disse, eu sou a verdade. Não é uma das verdades que você tem que crer. Ele não disse, olha, tem um monte de verdade, eu estou te propondo a minha. Ele disse, eu sou a verdade, fora dele não há verdade. Então quando eu o conheço, eu ganho um óculos interpretativo do mundo para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Assim, conhecer Jesus significa ter o eixo correto para interpretar as cosmovisões dos nossos dias. Uma quarta razão, e eu creio que a mais importante, para nos debruçarmos nesse ano no conhecimento de Jesus, é que Ele é a certeza de Deus e da sua existência para nós. Às vezes as pessoas me perguntam em debates ou em sala de aula ou em bate-papos, como é que você sabe que Deus existe? E então eu costumo responder,
Porque eu sei que Jesus existe. Eu não creio nas provas filosóficas da existência de Deus. Está cheio nos livros de teologia das provas filosóficas da existência. Tolice! É lucubração humana, devaneio humano. Nenhuma argumentação das ideias prova que Deus existe. Mas Cristo prova que Deus existe. Eu já criei e não creio mais, graças a Deus, nas histórias sentimentalistas de conflitos com ateus que tentam dizer que você precisa experimentar laranja para saber se é doce ou azeda. Eu lembro quando eu era adolescente, eu lia muitos livros, principalmente biografias. E na época da Cortina de Ferro, tinha um irmão perseguido que foi preso posteriormente. Então se diz que ele estava lá, num desses países comunistas, eu não lembro qual na época, e ouvindo um palestrante ateu dizendo: olha, Deus não existe, mostrando isso, aquilo e tal. E aí ele levantou a mão na hora das perguntas, e o palestrante perguntou: sim, o que você... E ele tinha uma laranja na mão, diz a história. Ele disse: só um minutinho, que ele começou a chupar a laranja. E o professor inquieto disse: você não vai me perguntar? Ele disse assim: não, só um minuto. Ele terminou de chupar a laranja. Ele disse que ele olhou para o professor e disse assim: o senhor sabe se essa laranja é doce ou azeda? Aí o professor disse: não, claro que não, eu não chupei. Então, sem experimentar Deus, o senhor não pode saber se ele existe ou não. Aí naquela época eu chorei sobre aquele argumento. Que coisa profunda isso! E eu usei isso para evangelizar pessoas. E eu tentava ser dramático para a pessoa entender. E chorar que nem eu. Para mim esses argumentos hoje são tolos. Porque eles são baseados na religião liberal de Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher é o pai do liberalismo teológico. E para ele, a religião, ela se reduz à experiência que o homem tem com o sagrado. Se você teve alguma experiência com o sagrado, então isso é Deus. A nossa geração, as nossas igrejas são iguaizinhas. Como é que você sabe que Deus estava no culto? Se você saiu arrepiado, se você chorou, se você deu uma sapateada, rodopiou na igreja, estribuchou no chão, pronto, Deus estava ali. Não, isso é apenas um conceito liberal de Friedrich Schleiermacher. É apenas a tua experiência com o sagrado. E do mesmo jeito que você rodopia, estribucha no chão, fala em língua estranha, no terreiro de Umbanda, no centro espírita, lá no hinduísmo, no budismo, tem as mesmas experiências. Isso não prova que você esteve diante de Deus. São tolices. Todos os argumentos que tentam provar Deus pela experiência. Mas não há nenhuma tolice quando discutimos Deus sob a ótica de Jesus. Eu creio que Deus existe porque Jesus existe. E Ele, Jesus, é Deus. Ele não é um mero homem, Ele não é um curandeiro, Ele não é um espírito evoluído, como disse Allan Kardec, Ele não é um guru, Ele não é qualquer outra coisa dessa natureza. Quando eu conheço Jesus, eu sei que Ele é Deus de Deus. Como todos sabem, a minha formação primária ela é exegética e linguística. Por causa disso, eu me tornei um expositor bíblico. Eu, na verdade, amo pegar a palavra de Deus, me debruçar sobre ela e analisá-la à exaustão de fato. Prova disso é que vocês têm visto nos últimos 3 anos. Quando a gente começa essa série, vai até dezembro, explicando um único texto. Eu amo essa experiência. Todavia, e aqui está o meu grande medo e meu grande calcanhar de Aquiles, o conhecimento de Jesus, ele extrapola a mensagem de um único texto.
O conhecimento de Jesus demanda um diálogo com áreas afins da teologia. Entre elas a teologia bíblica, com qual tenho familiaridade, e a teologia sistemática que eu odiava até alguns anos atrás. E agora eu vou ter que usar recursos dela também para poder entender o que o escritor de Hebreus diz. Assim, nas nossas exposições sobre o conhecimento de Jesus, que se darão a partir de hoje, no texto de Hebreus 1, versículos 1 a 4, nós vamos precisar interagir com todas essas áreas. Você entendeu por que eu disse que isso vai demandar mais estudo meu? É muito mais fácil quando eu pego um texto, olho o texto, análise do discurso, a leitura funcional, tá joia. Mas aqui extrapola. Não há um único texto na Bíblia que consiga expressar tudo que é Jesus. Esse ano eu estive 3 vezes em São Luís do Maranhão explicando o texto de Hebreus. E eu ainda não terminei. Provavelmente eu devo voltar agora em fevereiro, permitindo o Senhor para concluir esse estudo lá com eles. Na primeira ocasião, quando eu introduzi esse texto para os irmãos da comunidade cristã, que é liderada pelo nosso irmão Pavão, esse homem para mim provavelmente é o político mais íntegro que eu conheci até os dias de hoje. Creio que isso é atestado pelos professores que já estiveram lá, pastor Pedro, pastor Dejaci, pastor Alex, e todos da CB que já foram lá. Um político muito íntegro. E um homem que nutre um amor muito sincero, juntamente com a família dele toda, por Deus e pela sua palavra. Ele é um dos primeiros que chega para os estudos. Senta na frente. É um dos que mais pergunta, porque quer entender, quer aprender. A família dele toda. Essa comunidade ela é formada por um grupo de irmãos de diferentes igrejas que mensalmente se reúnem para estudar a Bíblia, sendo instruídos por professores da CB. Nós já temos 4 anos dessa parceria com eles lá. Após fazer a introdução do livro de Hebreus para eles, eu fiz a exposição do capítulo 1, os versículos 1 a 4, na primeira ocasião que eu estive lá. Foi durante os meus estudos dessa perícope, desses 4 versículos, ou dessa porção da palavra de Deus, que eu me deparei não somente com a profundidade do conhecimento de Jesus, mas eu também me deparei com a profundidade da minha própria ignorância sobre esse assunto. Naquele momento em que eu expunha para os irmãos ali em São Luís essa passagem, tudo casou. As minhas inquietações sobre o assunto, que haviam iniciado lá com Michael Horton, Peter Jones, Harold Bloom, essas minhas inquietações e o eixo hermenêutico que o escritor de Hebreus me oferece, dessa tão sublime revelação, eles se encontraram. Minhas inquietações e a hermenêutica que eu precisava. Todavia, nenhum texto por si só das Escrituras, eu preciso frisar isso novamente, é capaz de revelar todo o conhecimento que é necessário de Jesus. Por isso, nós vamos tomar Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, como eixo hermenêutico. E a partir desta passagem, e não ela sozinha, nós vamos procurar aprofundar o assunto dessas exposições. Quem é Jesus? Eu quero que você olhe novamente esses 4 versículos. Pega a sua Bíblia, observe novamente. Há 8 afirmações. 2 são subentendidas claramente. E 6 são descritas claramente sobre a pessoa do Senhor Jesus. Eu vou ler novamente. Nesses 4 versículos ele diz 8 coisas sobre Jesus. Antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais, nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as promessas que Deus havia prometido ao seu povo, por meio de quem também criou o universo. Ele, Jesus, que é resplendor da glória e expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas com sua palavra de poder, depois de realizar o rito de purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu. A partir de um estudo exegético e teológico, em diálogo com a teologia bíblica e sistemática, eu vou tentar responder ao longo dessas pregações a indagação central: quem é Jesus?
Pergunte para você mesmo se você compreende as 8 afirmações que estão aí. Pergunte se você já parou para perguntar o que significa cada uma dessas 8 afirmações. Pergunte se você já parou para perguntar o que isso implica para o teu viver diário. Foi essa a inquietação que me perturbou lá em São Luís. Porque tudo que naquele momento eu consegui compreender ainda era muito superficial perto da profundidade de cada tópico que o escritor de Hebreus, ou de cada adjetivo que ele aplicou a Cristo Jesus. Eu quero concluir essa introdução ao nosso desafio espiritual, pedindo que vocês orem de uma forma muito sincera pela minha vida. Para mim é um desafio pessoal explicar o que o escritor de Hebreus disse à luz de toda a teologia bíblica. Eu tenho diante de mim realmente o temor de expor a palavra. Mas não lembro de um dia ter sentido medo de expor a palavra. Que o Senhor me ajude e ajude a cada um de nós. Que o seu Santo Espírito nos auxilie nessa tarefa que é árdua e complexa. São conceitos que eu vou tentar traduzir de uma forma muito simples. E se eu conseguir traduzir de uma forma muito simples, é porque eu entendi. E se eu não conseguir traduzir de uma forma muito simples, é porque nem eu mesmo entendi o que eu disse. Eu não lembro qual foi o cientista do século XIX, 18 ou 19, que disse que se a sua teoria científica não pode ser explicada e compreendida pela sua empregada doméstica, ela não serve para nada. Se aquilo que eu vou ensinar a vocês não conseguir ser entendido, significa que nem eu mesmo entendi. Qual o nosso desafio espiritual para esse ano? Então eu quero que você anote. Nosso desafio é conhecer Jesus, para um viver rendido a Deus e moldado por sua imagem revelada em Cristo. Conhecer a Jesus para um viver rendido a Deus e moldado por sua imagem revelada em Cristo. Semanalmente, Deus permitindo, as pregações não só estarão em vídeo na internet, mas a cópia na íntegra do sermão também. Vocês poderão baixar todo o texto do sermão nesse ano, se Deus assim nos permitir. Porque eu vou precisar escrever. Porque escrevendo eu tenho como amadurecer as questões que são complexas, esses 8 pontos que são elevados sobre a pessoa de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a pedir a Cristo que Ele envie o seu Santo Espírito para que você realmente possa compreender melhor quem é o teu Salvador, quem é o teu Senhor, e como esse entendimento se aplica diretamente à sua vida. Senhor, clamamos a tua misericórdia. É um desafio pessoal muito grande explicar cada um desses pontos revelados na tua palavra. Então eu peço que o Senhor me ajude a entender. Que o Senhor me ajude a viver. E que o Senhor me ajude a ensinar. Cada proclamação desse texto que é feito sobre o teu Filho amado.
nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.